Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema: devemos nos preocupar com perseguições, divisões, sigamos Jesus. Para falar desse tema, gente, nós vamos trazer à memória de todos que Jesus, lá nos evangelhos, ele já disse antecipadamente que viriam falsos cristos e falsos profetas. O que significa isso? Isso significa que esses falsos cristos e falsos profetas iriam pelo menos tentar, muitas vezes conseguir por algum determinado tempo, manipular o que ele ensinou. A intenção dos falsos cristos e falsos profetas é chamar a atenção para si mesmo, com isso manipulando o que o próprio Jesus falou. Muitas vezes essas manipulações estão nas entrelinhas. Então, o mal é meio sutil. Muitas vezes passa despercebido de você. Então esse vídeo é para explicar e para fazer você analisar, para você pescar o que está nas entrelinhas e o que o mal está falando. Porque muitas vezes é sutil, é complicado mesmo. E o mal geralmente está aí mesmo. Né? O mal está aí mesmo. O que Jesus falou é uma verdade. Temos falsos cristos e falsos profetas, e não é de hoje. Cada vez aparece mais. Então, Jesus nos ensinou a amar e amar até os inimigos. O que é a palavra inimigo? Inimigo significa não só aquele que guerreia com você, mas todo que se comporta de forma contrária à sua. Ou seja, uma pessoa diferente de mim pode ser considerada inimiga, né? Então, inimigo é aquele que não é amigo. E Jesus manda amarmos e orarmos até pelos inimigos. Vamos lá. Geralmente, os falsos cristos e os falsos profetas, como eu falei, chamam a atenção para si próprios. Geralmente, eles se põem num pedestal de evolução ou de poder em detrimento das outras pessoas. Entende? Isso. Tanto médios, espíritas, espiritualistas, universalistas, quanto profetas, né? Pastores, padres. Então, é característico do falso Cristo ou falso profeta se colocar no pedestal. E para isso eles falam assim, na linguagem evangélica, muitas vezes: eu sou o ungido de Deus. Eu estou com o Espírito Santo. Na linguagem espírita, espiritualista ou universalista: eu sou evoluído. Mesmo que eles ponham isso nas entrelinhas. Gente, eu sou evoluído, mas isso não quer dizer que você é pior do que eu. Isso quer dizer que eu sou um espírito mais antigo, etc, etc e tal. Mesmo que eles dão essas explicaçõezinhas, no fundo, psicologicamente, eles estão se colocando no pedestal, num senso de superioridade em relação a você, que automaticamente e psicologicamente também vai se sentir menor num estado de inferioridade e ficar preso
idolatrando aquele que você considera superior. Mesmo que isso não seja verbalizado, está inconsciente, é um sentimento de superioridade ante um sentimento de inferioridade. Então eles se colocam sim como melhores, como mais aptos às coisas de Deus, em detrimento de você, de mim e de outros. Eu estou com Deus, você não. Você está com as trevas. Eu estou com a luz, fulano está com as trevas. Eu sou ungido, você está com o demônio porque você contestou ou pensou diferente daquilo que eu falei. Já perceberam isso? Já perceberam que os falsos profetas, os ungidos de Deus, os médios superiores, eles falam basicamente a mesma historinha? Olha, você está com as trevas. Fulano que pensou diferente desse trabalho, fulano que teve uma interpretação diferente, está com as trevas. Eu estou com a luz. Eu sou ungido, você está com o demônio, porque você pensou diferente. Outra coisa que eles falam: se você desacreditar de mim, no que eu estou falando, a mão de Deus vai pesar sobre você. Já ouviram isso? Não toque no ungido de Deus. A mão de Deus vai pesar sobre você. Ou o médium vai falar assim: você se desacreditar desse trabalho, desacreditar de mim, você está com as trevas, você vai criar karma, você vai sofrer. Então é sempre a mesma historinha. O que isso tem de negativo? O que isso tem de negativo? Os nossos irmãos evangélicos falam uma coisa que é real. Que o mal, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. O mal, que não é o diabo na representação de um ser que bata frente a frente com Deus, tá? Mas o mal, ou o ego em desequilíbrio, que pode ser chamado de diabo também. Esse ego em desequilíbrio, esse mal intencional ou não, ele faz com que as pessoas se dividam. Porque você que está seguindo certo médium ou certo profeta de igrejas, de centros de umbanda, candomblé, universalista, espírita, igrejas, ou seja lá o que for, você que está seguindo esse profeta ou esse médium que fale nesse sentido que eu acabei de explicar, você também se sente superior ao irmãozinho que está ali pensando diferente de todo mundo, se destacando. Você também vai pensar assim: e fulano de tal está indo contra o nosso pastor? E fulano de tal está sendo usado pelo demônio. E aí você começa a se afastar. No caso dos médios, né, do espiritualista, do universalista, vai pensar assim: e fulano de tal está indo contra o que está sendo falado na palestra e está sendo usado pelas trevas. É um médium das trevas. Vou me afastar. Causa divisão. A divisão cria raiva. A raiva aumenta o ego. E aí sim entra, através da raiva, do ego, das coisas negativas, entra o roubar, matar e destruir. Entendem? A guerra no mundo, mesmo que não seja guerra armada, vai continuar
por causa desses pequenos pensamentos. Coisas sutis que acabam pegando, entrando em concordância com muitas pessoas. Por quê? Geralmente, o pastor, o guia, o médium, o espírito, seja lá quem for que estiver nesse nível de falso profeta ou falso Cristo, vai falar assim: ó, fulano é uma laranja podre, vai contaminar todos vocês. Ele vai querer dizer isso aí. Tem que tirar, ou Deus vai tirar essa laranja podre do meio de vocês. Isso gera um sentimento de angústia, sentimento de divisão, sentimento de raiva. Então, percebam no fio da meada que existem várias negatividades ligadas a esses tipos de pensamento, de imposições que eu estou falando com vocês. Então, a laranja podre vai contaminar os outros. Vamos explicar uma coisa que, de repente, os profetas e os médios não entendem a questão de energia? Ninguém influencia você a nada que você já não tenha dentro de si mesmo. Sabe o que significa isso? A laranja podre não vai te contaminar se você já não tiver um índice, uma porcentagem de contaminação em si mesmo. Porque tudo acontece por sintonia e afinidade. Isso é uma lei universal. Tá? Talvez os grandes médiuns, os grandes profetas não entendam essa questão energética. Jesus falou que é do coração do homem que partem os maus pensamentos. Vejam lá na Bíblia, lá nos evangelhos, que Jesus falou. Então Jesus disse que é do coração do homem que partem os maus pensamentos, crimes, adultérios, prostituição, etc. O que significa isso? Significa que o primeiro impulso está no seu coração. O diabo, o espírito ruim, a laranja podre, ela não pode botar dentro de você, ela não tem esse poder de botar dentro de você uma coisa que não é sua. Porém, ela pode abanar o carvão, ela pode ampliar uma coisa que já é sua. Então, se você tem raiva e chegar um outro irmão com muita raiva, falando várias coisas, se você se deixar envolver, aí sim a sua raiva é inflamada, é ampliada. Agora, se você já não tiver raiva, se você já tiver dominado isso, pode falar o que for que você não vai nem ligar, né? Se alguém te chamar para roubar, por exemplo, você vai? Não, porque você já sabe que roubar é errado. Agora, se você já tiver uma tendência em você, uma certa vontade enrustida, e aí uma outra pessoa te chamar, você vai? Muito provavelmente sim, porque a outra pessoa deu força para o que você já tinha. Entende o que eu quero dizer? A laranja podre não contamina as outras, a não ser que as outras já tenham uma porcentagem de podridão dentro de si mesmo. Então, Deus não tira ninguém de um círculo familiar, de uma empresa, de um círculo de oração, de uma união de pessoas dentro de um centro, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho espiritual. Deus não separa ninguém, ao contrário, Ele coloca o negativo onde tem o positivo, para que esse positivo aí sim possa auxiliar o negativo a crescer. Auxiliar como?
com exemplos e com palavras também. Então, por exemplo, uma família, e quando falamos de família, não estamos falando do círculo familiar sanguíneo, estamos falando da família espiritual. Todos somos irmãos. Quando foi falado para Jesus lá, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Em verdade vos digo, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão, etc. Ele quis dizer que são irmãos todos que andam em concordância. A família é muito mais do que o sangue. Isso que ele quis dizer. Então, seguindo esse raciocínio, Deus coloca em uma família, e quando falamos de família, pode ser um grupo numa empresa, um grupo dentro de um centro, dentro de uma escola, dentro de um culto, de uma igreja. Esse grupo, espiritualmente, foi unido, foi colocado ali junto, não é à toa. E pessoas, por exemplo, uma família de 4 pessoas de espírito bom, pode ser colocado, Deus faz isso frequentemente, não de tirar, mas de colocar um espírito ruim entre os 4 bons. Oh, mas esse espírito ruim vai contaminar os outros 4 bons. Não, é o contrário. Os outros 4 espírito bom, que através de exemplos e ensinamentos, vão auxiliar no crescimento desse ruim. É por isso que Deus coloca pessoas ruins, pessoas negativas, que estejam ainda, porque não são, estão numa frequência negativa, perto de pessoas com uma frequência positiva. É por isso que Deus une as pessoas. Deus não separa. As pessoas, sim, por suas incompreensões e por não saber lidar umas com as outras, elas escolhem por si mesmas se separar. Mas Deus não. Deus une. Entende? Jesus, e como o tema do vídeo é sigamos Jesus, e Jesus é nosso guia e modelo, está lá no Livro dos Espíritos que Jesus deve ser nosso guia e modelo, né? Ele mesmo falou que ninguém vai ao Pai sem passar por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, ele ensina o seguinte: oferecei a outra face. Toda vez que te pedirem a túnica, dê também a capa. Se te chamarem para andar 1000 quilômetros, 1000 passos, né? Interprete como quiser, ande 2000. Para andar, temos que estar juntos, né? Para eu andar 2000 com uma pessoa que está contrária a mim, eu tenho que estar junto com ela. Jesus não separou ninguém. Jesus não dividiu ninguém. Ele seguiu o seu caminho aqui na Terra, dando exemplo, aceitando as pedradas, as chicotadas, aceitando tudo. Não separou ninguém. Então, o exemplo que ele nos dá é para aceitarmos a convivência com os inimigos e exemplificarmos e ensinarmos o bem. Persistirmos nesse ensinamento até o final, porque ele disse, aquele que persistir até o final será salvo. Persistir no bem até o final. Porém, os falsos cristos e falsos profetas pregam a divisão, que gera mais guerra, gera mais olhar torto,
Porque uma pessoa pensou diferente de mim, pensou diferente da palestra, pensou diferente do médium ou do profeta, então está com demônio, então vou me separar, então vou ficar com aquilo na minha cabeça de que a pessoa está no mal e eu estou na luz, senso de superioridade. Essas coisas todas geram separação, acepção de pessoas. Então percebam aonde está o mal. A separação, a não tolerância, o não perdão, né? A separação gera a guerra, gera negatividade. E aí sim te aproxima de espíritos negativos. Por quê? Porque se eu penso que fulano está com demônio e eu estou com a luz, isso é um senso de superioridade. Espíritos que gostam desse senso de superioridade, vaidade, ego, vão se aproximar de mim por causa disso. Em detrimento a isso, eu posso me sentir inferior do que o médium, do que o profeta, que é o ungido de Deus, que é o ser que está na luz, o mais apto a perceber a verdade absoluta. Então, ao mesmo tempo, esse senso de inferioridade também atrai espíritos negativos. A raiva, mesmo que inconsciente, né? Mesmo que não verbalizada, mas a raiva que eu sinto porque fulano contestou o médium ou o pastor, porque fulano teve uma ideologia diferente, essa raiva que eu sinto incutida em mim, mesmo não verbalizada, também atrai espíritos ruins e energias negativas. Então por aí nós vemos os fios que o mal se apega. E o caminho aonde o mal está. Por quê? Porque a gente enxergando assim, é mais fácil da gente não seguir esse caminho. Eu tenho que me... Então você está falando, está levando na mesma condição, porque se eu enxerguei o mal no pastor, então eu tenho que me afastar dele. Não, ao contrário. Você tem que dar exemplos do bem para ele, não se afastar dele. Então, se o médium, o profeta, né, o guru, falou isso, então ele está com mal. Mesmo que ele não saiba que ele se acha bom. Ele pode estar sendo usado por espíritos ruins. Então, eu tenho que tomar cuidado com ele e me afastar dele? Não. Você tem que exemplificar e ensinar o caminho do bem. Se ele não quiser escutar, continue do lado dele, dando o exemplo e ensinando. É problema dele se ele não escutou. Uma hora a ficha cai. Não que você tenha que se separar, não que você tenha que se sentir melhor que ele. Continue, abrace-o. Conteste-o. Então eu tenho que contestar o meu pastor? Eu tenho que contestar o médium que está na palestra? Sim. Muitas vezes ele não sabe de tudo. E você, achando que ele sabe de tudo, vai deixar rolar. Muitas vezes ele não sabe de tudo. Mostre o outro lado para ele. Não, peraí. Tu falou isso, cara? Calma aí. Mas não é assim, assado? Não impondo, não guerreando, não brigando. Pô, mas Jesus não falou isso? Por que tu tá falando isso? Aí ele já vai balançar, raciocinar. Opa, ninguém tá batendo a cabeça para mim. Por quê? O senso de superioridade faz com que as outras pessoas que estão abaixo não contestem, não raciocinem. Quando, na verdade, todos têm que estar trocando ideias. E aí um pode contestar o outro
Um pode contestar, não no sentido de guerrear, tá? Um pode dar a sua ideologia, o seu modo de pensamento, e todo mundo fica em harmonia, mesmo pensando diferente. Gente, a espiritualidade, os planos elevados, não existe um padrão. O que existe é harmonia dentro da diversidade. Existe uma harmonia dentro da diversidade. Então, o espírito tal foi criado, muitas vezes, numa cultura tal, diferente da minha, só que ele está no mesmo nível de evolução que eu. Eu aceito a ideologia dele, ele aceita a minha, desde que todos pratiquem o amor incondicional, desde que todos se desapeguem, desde que todos façam suas reformas íntimas, a ideologia externa não quer dizer nada. Não é para a gente guerrear por causa de ideologia externa. Entende onde eu quero chegar? A não ser que, mesmo assim, não é para guerrear, né? Mas é para que a gente fique esperto. A não ser que a ideologia seja voltada a ideologia do outro é voltada a passar a perna no outro, no terceiro, a odiar, a guerrear, né? A fazer várias coisas ruins. Eu devo me afastar desse ser? Não, eu devo dar exemplos no bem. Eu não posso não concordar e não seguir. O outro é do jeito dele. Eu posso não concordar, não fazer o mesmo que ele, porém, o meu nível de evolução pede, obriga-me e obriga a vocês também a dar a mão e a ajudá-lo dentro da necessidade dele, a exemplificar o bem. Então, toda vez, para finalizar nosso vídeo, toda vez que um pastor, um guru, um médium pregar algo, falar algo que crie divisões, fique esperto. Como eu falei, você não precisa se afastar, mas dê exemplos no bem. Toda vez que o espírito, o médium, um pastor, né, um profeta, seja lá quem for, pregar um sentimento de superioridade, dizendo eu estou com a luz, você está com as trevas, fique de olho aberto. Está causando divisão, está causando acepção de pessoa. Não está oferecendo a outra face, não está caminhando 2000 passos com a outra pessoa, não está dando a capa e a túnica, não está perdoando. Toda vez que um médium, ou um profeta fale que existe a maçã, a laranja podre, e que Deus vai afastar essa laranja podre do nosso grupo, ou que nós temos que se afastar dessa laranja podre, fique esperto. Está causando divisão. Como eu disse, Deus une para que através do bem você exemplifique em si. Então, é sutil essa questão de que os falsos cristos e falsos profetas trazem. Então, esse vídeo é para trazer essa explicação, gente. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Lembrem, não se afastem de ninguém que ainda está no mal. Claro, gente. Pô,
vamos ser maleáveis, né? Claro, uma esposa que tem um marido que agride, ela deve se afastar por medida de segurança, né? Temos várias situações de crimes, de coisas negativas, que aí sim devemos nos afastar. Tudo tem que ser colocado na medida da razão, tá? Não estou falando assim, aceite todo o mal e fique dando exemplo ali, não. Não é todo mal assim também, não. Agora, tenho no grupo uma pessoa que faz uma fofoca, uma pessoa que pensa diferente, eu tenho que me afastar? Ou eu tenho que achar que Deus vai afastá-la de mim? Não, eu tenho que dar exemplo no bem. Eu tenho que chamá-la à razão. Porque eu posso também, dentro da família, do grupo social que eu estou, chamar a pessoa, vem cá, falando, pô, você está fazendo fofoca. Isso é feio, cara. Isso não é bom, não. Isso está energia ruim. E a pessoa, se está querendo crescer também, ela tem que aprender a ser humilde e te escutar. Então, tudo isso são energias boas. Ser humilde para escutar o outro, chamar o outro à razão, tudo isso são energias boas. São coisas positivas. Eu não tenho que deixar o outro na fofoca e não falar nada também e achar que Deus vai tirar ela porque ela é uma laranja podre ou ficar achando que ela está sendo usada pelas trevas. Ah, existem 3 médios. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e o terceiro fala uma coisa totalmente diferente. E esse terceiro aí está com as trevas. Não. Eu tenho que raciocinar. Vem cá. Como é que você chegou nessa concordância aí? Do que você está falando? Aí ele vai explicar. Se ele for humilde, ele vai explicar. Pô, será que isso aí não está vindo? Vamos pegar aqui os livros. Jesus, né? Kardec, Chico, vários outros livros, Buda. Pô, eu nunca ouvi falar disso aí, cara. Tá meio estranho. Será que não tem algo por trás disso? E aí ele mesmo vai raciocinar. E isso pode ajudá-lo. Porque nenhum médium, nenhum pastor, nenhum profeta tem a verdade absoluta. E nós vamos fazer um vídeo falando sobre as negatividades de se acreditar em uma verdade absoluta. Então espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixe seus likes, deixe seus comentários. Muita paz a todos.